polímetro auricular? Então, acho que essa palavra copolímetro, que eu não estou me lembrando, porque quando a gente fala concha e fala o protetor plug, né? Então, copolímetro, eu acho que é copolímero, não? Não é copolímetro, acho que é copolímero, que é um tipo de material que é fabricado o protetor, tá? E aí, o protetor normal, né, que está falando, todos eles são feitos de copolímero, que é um tipo acho que borracha não, é silicone, uma coisa relacionada a isso aí, que é o tipo de material que é feito, que é fabricado, o EPI. Tá? A gente vai ver aqui, quando eu mostrar para vocês um CA. Agora temos aqui a pergunta do Paulo Currais Novos, do aluno Paulo. Se uma empresa contrata o técnico de segurança do trabalho e não tem um medidor de decibelímetro, esse técnico pode exigir à empresa comprar ou alugar para medição? Quem foi que fez a pergunta? O aluno Paulo, do Paulo Currais Novos. Paulo. Se a empresa não tem, então praticamente nenhuma empresa tem equipamentos para fazer avaliação quantitativa. Então, se não tem, vou ter que contratar uma empresa terceirizada que faça esse trabalho. Ah, então a empresa não tem e eu, técnico de segurança, vou pedir para comprar? Posso pedir. Até é importante que a gente tenha para fazer a avaliação, até um acompanhamento. Mas os laudos, a gente já falou aqui, os laudos de avaliação, né, dos riscos ambientais, se forem assinados pelo técnico de segurança do trabalho, o Ministério do Trabalho ele não aceita. É preciso que seja feito pelo engenheiro de segurança do trabalho, que tenha um CREA, para que ele possa emitir uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, pelas avaliações que foram feitas. Então, assim, se só tem um técnico dentro da empresa, eu acho que não é muito viável que seja feita essa compra, essa aquisição. As avaliações podem ser feitas por uma empresa terceirizada. Mais alguma pergunta, Temos aqui mais duas perguntas. A primeira do Paulo Caruaru, é o aluno Márcio. Se em um bairro residencial é aberto um negócio que envolva muito barulho, exemplo, serralharia, lavanderia industrial, qual o procedimento que os moradores devem tomar para solucionar este incômodo? Chamar a polícia. A polícia vai conseguir fazer essa... Porque existe uma norma, tá, que é a NBR, acho que é 10.151, que ela diz o nível de ruído que pode ser gerado, e aí tem áreas estritamente industriais, áreas mistas ou áreas residenciais. E aí tem os níveis de ruído que cada empresa, né, ou pessoa pode gerar. Exemplo, para ambientes estritamente industriais, né, o nível de ruído é, durante o dia, até 70 decibéis, que é o que pode ser gerado para a área externa, e também à noite, isso é durante o dia, e à noite 65 decibéis. É o que uma empresa que esteja dentro do ambiente estritamente industrial, ela pode gerar para a vizinhança, né, para o meio ambiente, porque ela não vai incomodar apenas as pessoas que estão ao lado, mas o meio ambiente, quando a gente fala assim, os bichinhos, as plantinhas, né, então a fauna e a flora também vai ser lesionada quanto ao nível de ruído, porque isso aí não causa problema apenas para o ouvido humano, tá? Então, para o ouvido também dos animais, isso aí incomoda bastante. Então, existe essa norma, que é a NBR 10.151, que trata sobre esse nível de ruído que pode ser gerado de uma empresa, né, de um estabelecimento para ambientes externos. Então, existe essa legislação. Se ela estiver acima do permitido, aí a gente até percebe, às vezes a gente está incomodando muito a gente, né, aquele bar, aquele restaurante que esteja lá, que não tenha, né, um ambiente acústico, né, com tratamento acústico, e aí está passando para a vizinhança, ela pode ligar, né, para a Defesa Civil, a polícia, e eles vão lá, vão pedir para que baixe. Se não ocorrer isso, aí tem a intimação, ok? Agora do Paulo Carpino, aluno Denilson. Qual dos dois atenua mais o ruído? E se há casos que é preciso usar os dois? Boa pergunta, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. Então, o que é que fala a norma NR9 ainda tratando sobre a utilização do equipamento de proteção individual? Billy? Então, a seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco, a que o trabalhador está exposto, e a atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle de exposição ao risco e o conforto oferecido segundo a avaliação do usuário. Então, a norma diz que quando adotar EPI, né, o EPI, Equipamento de Proteção Individual, é como eu falei para vocês. Antes de escolher, dizer para o trabalhador, esse aqui você acha mais confortável ou não, é preciso que eu verifique a atenuação do ruído, né? Então, quanto é que ele pode atenuar, aquele equipamento ele vai me dar de atenuação, para que eu possa ver se ele pode ser adotado tecnicamente conforme aquela fonte que existe o ruído. Então, eu tenho 85 decibéis, eu preciso de um que atenue ao menos
5 decibéis. E aí eu vou dizer para o trabalhador para ele fazer a seleção, se ele prefere o protetor concha ou o protetor tipo plug. Ok? Então, além disso, é preciso dar programas de treinamento, né, dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção para que o EPI oferece. Então, mais uma vez aí está aparecendo a questão do treinamento. É importante que tenha treinamento para o trabalhador. Estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda e higienização, a conservação e manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas. Então, aí passando para... Acho que eu pulei aqui algum slide, ou então acho que cortaram alguma coisa aqui, mas isso aqui a gente está falando sobre a NR6, que fala sobre EPI. Então, quando eu vou entregar um EPI para um trabalhador, porque para a proteção auditiva é também um EPI, eu vou entregar, é preciso que eu treine aquele trabalhador. E aí, mantenha procedimentos para que ele tenha o controle, a reposição, quando é que ele vai poder substituir, a forma de higienização, a correta guarda, né, conservação daquele equipamento que ele está recebendo. Porque se ele não vai ter uma correta higienização, né, a conservação daquele equipamento, ele vai danificar antes do tempo de troca, de substituição, e aí ele pode estar causando algum problema à sua audição. Ok? Então, classificação dos EPIs. Então, tá aí entrando agora naquela questão, naquela pergunta que vocês fizeram, né? Que eu não me lembro quem foi o aluno que fez, mas qual é o melhor EPI que eu devo adotar dentro do ambiente de trabalho. E isso depende, a gente vai ver aqui. Então, todo EPI, ele tem que possuir o CA, que é o Certificado de Aprovação. Então, vocês lembram quando vocês estudaram sobre EPI, que o certificado de aprovação é de extrema importância, porque diz que aquele equipamento passou por testes e ele foi aprovado para que seja utilizado para aquele fim a que ele se destina. Né? Então, o protetor auricular, então, ele foi testado e aí foi aprovado que ele vai realmente reduzir, atenuar aquela exposição ao ruído, né, que é o seu objetivo. Então, a NR6 ela diz o seguinte: o EPI de fabricação nacional ou importado só poderá ser colocado à venda, comercializado ou utilizado quando possuir o certificado de aprovação, expedido pelo Ministério do Trabalho e da Administração, atendido ao disposto do subitem 6.9.3. Ok? E esse aí é um certificado de aprovação que a gente consulta, né? A gente pode consultar no site do Ministério do Trabalho, ou então solicitar até o próprio fabricante, né? Então a empresa que faz a revenda desse EPI. E aqui o que é que aparece? Aparece o número do CA, né, que é o número do certificado de aprovação do equipamento, a validade desse EPI, até quando está valendo esse laudo aqui. Então os que estão em fabricação, eles têm a validade até 5/7/2011, como a gente está vendo aqui. Então, esse equipamento que está sendo utilizado a partir dessa data de 5/7/2011, ele precisa passar por um novo teste, uma nova avaliação, para que seja emitido uma renovação desse certificado de aprovação. Então, aqui, situação válido. Número do processo, né, a qual ele entrou, CNPJ da empresa, razão social da empresa que fabrica esse equipamento. E aí, esse equipamento aqui é um equipamento protetor aditivo tipo inserção moldável, de espuma de poliuretano no formato cilíndrico, né, que é da 3M. Então, esse aqui é o protetor daqueles que a gente insere no canal auditivo. E aí eu quero chamar a atenção para vocês aqui no seguinte: aqui embaixo tem uma tabela de atenuação. Então, o que é essa tabela de atenuação? Ela diz o seguinte: quando eu adoto um EPI para o trabalhador, eu preciso conhecer o nível de atenuação deste equipamento. E aí existe uma forma que a gente fazia avaliação, acho que até 97, né? Os EPIs, eles vinham com NRR, que é o nível de redução de ruído. Então, fizeram um teste lá e viram que ele reduz o ruído até, até 15 decibéis, né? 13 decibéis, por exemplo. Então, esse é o nível de redução desse equipamento. Esse equipamento que eu estou falando para vocês aqui, ele não tem esse NRR. Por quê? Esse NRR ele foi utilizado até 97, 98. Né? A partir dessa data, se adotou o NRSF, que é o nível de redução de ruído Subject Fit. Então, quem conhece inglês aí, não repare a minha forma de falar não, que é mais ou menos isso daí. Tá? E o que quer dizer esse NRSF? Quer dizer o seguinte, que antes, quando era feita a avaliação pelo nível de redução de ruído,
esses equipamentos eles eram testados só em laboratório. Então, viram que o equipamento ele reduz 17 decibéis. Tá, 17 decibéis naquele equipamento, naquele teste que foi passado ali. Só que quando a gente vai passar isso para utilização real, né, no ambiente real, que a gente vai entregar para um trabalhador, às vezes existem canais auditivos que são diferentes, né, então existe diferença, existem acoplamentos diferentes, então ninguém consegue inserir, né, dependendo do canal auditivo, da forma correta, então existem essas variáveis aí, e é o que foi feito.